Bem, Andy Burnham anunciou grandes conversas entre partidos que parecem ter excluído o Reform Reino Unido. Agora, antes de falar sobre isso, tenho que dizer que achei a participação do líder do Partido Verde, Zach Palansky, na BBC ontem absolutamente vergonhosa. E, claro, você viu os verdes caindo constantemente nas pesquisas recentemente. Achei que a resposta dele a isso foi uma vergonha absoluta. Vai aproveitar para pedir desculpas ao Nigel Farage? Se eu tivesse feito isso de propósito, pediria desculpas, mas foi um erro. O importante é esclarecer isso e afirmar que condeno a violência política. E também, fundamentalmente, eu assumo o compromisso de ser melhor nas minhas redes sociais, certo? Então você quer pedir desculpas ou não? Não, o motivo disso é que quando eu postei isso, ou quando a outra pessoa postou, essa postagem teve menos de 1000 curtidas. Nigel Farage pegou isso, recortou para parecer que fui eu quem postou, o que considero muito desonesto. Agora já teve 3,2 milhões de visualizações, então, na verdade, toda essa conversa foi vista mais porque Nigel Farage, o Youssef e acho que o Richard Tice postaram isso. Então, estou aceitando minha responsabilidade de que eu não deveria ter aceitado essa colaboração. Estou aceitando que todos nós precisamos condenar a violência política. Mas também acho que denunciar à polícia, aumentar o tom da linguagem dizendo que isso é incitação ao meu assassinato, parece que isso também está me colocando em uma situação perigosa. Então, recebi uma reação do Reform Reino Unido à sua entrevista com Zach Palansky e uma fonte sênior do Reform Reino Unido me disse: para mim é realmente surpreendente e francamente revoltante que Zach Palansky não peça desculpas por incitar o assassinato. Ele admite que foi errado. Ele admite que é perigoso, mas ainda assim se recusa a pedir desculpas. O Sr. Polansky, segundo essa fonte do Reform Reino Unido me disse, não está apto para liderar um partido político nacional. Desde 2013 sou a figura pública mais atacada na vida pública britânica. Você já viu isso, como as fotos com milkshakes, etc. Mas, francamente, o público britânico não sabe nem metade disso. Ataques físicos e, claro, ameaças verbais online, carros vandalizados, carros até mesmo dados como perda total, ataques perigosos à casa da família. Durante todos esses anos pedi ajuda ao Ministério do Interior. Nenhuma ajuda foi fornecida, de nenhum tipo. Quando finalmente me tornei um deputado, eles na verdade removeram a maior parte disso um ano depois de eu assumir o cargo. Mas o assassinato de Anne Widdecombe colocou tudo em um contexto completamente novo. E é por isso que o Zach Palansky, o líder do Partido Verde, fez ontem, ao postar no Instagram, "Estamos apenas fazendo planos para Nigel, com uma guilhotina", não é nada menos do que incitação. Eu denunciei isso à Polícia Metropolitana. Você consegue imaginar se eu tivesse dito algo tão perspicaz assim? Quero dizer, meu Deus, eu já estaria algemado enquanto falamos. Não recebi nenhum pedido de desculpas de Palansky. A Polícia Metropolitana me disse que está lidando com o caso. Mas, sinceramente, se quiserem me criticar por receber dinheiro para garantir minha segurança pelo resto da vida, podem criticar à vontade. Mas veja, está claro que o Primeiro-Ministro e Andy Burnham têm grandes planos de gastos que vão impactar este governo muito rapidamente. É por isso que ainda acho que há a chance de uma eleição geral antecipada, porque já estão se abrindo enormes rombos económicos. E como sempre acontece com um governo trabalhista, a resposta parece ser aumentar os impostos cada vez mais. Agora, surpreendentemente, parece que vão acontecer conversas entre partidos que excluem o Reform Reino Unido, o que é meio louco quando você pensa nisso, já que recentemente o Reform liderou centenas de pesquisas de opinião como o partido mais popular do país. O primeiro-ministro chama líderes dos conservadores e liberal-democratas para discutir assistência social, mas não convida o Reform Reino Unido. Isso é o establishment político. Esse é o partido único em ação. Talvez seja porque nos opomos totalmente a qualquer discussão sobre impostos sobre herança. Somos completamente contra isso em todos os aspectos. Acredito que essa seja a principal razão de nossa exclusão. Quanto ao que o novo primeiro-ministro disse hoje, bem, que uma revisão seria anunciada, que haveria uma nova política, empurrando com a barriga até o outono de 2027, que será anunciada uma revisão, mas ainda falando sobre daqui a um ano no que diz respeito à assistência social. E sim, parece que isso é algo que está sendo discutido de forma vaga, sem que nenhuma decisão real seja tomada agora.
O que também está claro, porém, é que qualquer política que eles eventualmente apresentem não estava previsto no último manifesto do Partido Trabalhista. Então, novamente, isso levanta a possibilidade de uma eleição geral antecipada. Mas veja, em relação ao que Andy Burnham disse hoje, isso faz parte. Assista a isso e me diga o que você acha nos comentários abaixo. Isso me leva então ao que quero anunciar hoje. 3 anúncios, e você já teve uma ideia de alguns deles, mas é isso que decidi fazer ao assumir o cargo para avançar as coisas. E a primeira coisa é pedir à baronesa Casey Louise que antecipe sua revisão em 1 ano. Então, trabalhando com Ivete, com Ângela e outros colegas, queremos agilizar essa revisão. Queremos fazer isso antes, mas precisamos ser realistas. Mas, se dissermos, digamos, daqui a 1 ano que teremos essa revisão independente, então acho que podemos enfrentar esse desafio com a urgência que ele exige. Então esse é o primeiro anúncio. E deixe-me também dizer algo sobre o que eu quero que essa revisão aborde. Eu volto ao que propusemos em 2010 e Phil Hope era ministro naquela época. Um Serviço Nacional de Cuidados, um Serviço Nacional de Cuidados. Bem, por que falamos sobre isso? Porque precisamos falar sobre um sistema que possa se tornar altamente integrado ao NHS. A assistência social é diferente. Precisa ser centrado na pessoa. Se não for como o cuidado excepcional da Jewish Care, não será reconhecido como assistência social. Não queremos medicalizar demais o cuidado, mas tem que ser muito integrado com o restante do sistema. Tem que ser preventivo em sua essência, tem que ser centrado na pessoa. E é isso que estamos pedindo a Louise, que nos dê o relatório dela sobre isso. Como oferecer um Serviço Nacional de Cuidados na Inglaterra que funcione ao lado do Serviço Nacional de Saúde. Funciona de forma semelhante, sendo altamente integrado e capaz de otimizar a jornada de um paciente. Se um paciente está saindo de casa para o hospital, volta o mais rápido possível e não há atraso algum. Também pedimos, sempre que possível, o princípio do cuidado domiciliar. Assim, temos uma abordagem que apoia as pessoas onde elas devem estar e, muitas vezes, onde elas querem estar, em vez de acabar num leito hospitalar. Então, como oferecer um Serviço Nacional de Cuidados? Há várias formas de fazer isso. Você pode fazer a versão totalmente completa ou pode fazer uma versão mais simples. Você pode optar por algo intermediário, mas surge a questão de como pagar por essas opções. Isso será tratado na revisão, que será alimentada pela grande conversa. E, novamente, eu pediria a todos que participassem dessa forma. O segundo anúncio é agir imediatamente e, sem esperar pela revisão, focar na força de trabalho do setor de assistência social.